Olá, minha gente, boa tarde, bem-vindos a mais uma Janela para Cuba. E na janela de hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico, bem complexo, que é sobre a saúde em Cuba. E é um assunto que eu queria ter trazido para vocês já tem um tempo, tem várias matérias que falam sobre a saúde em Cuba, mas eu quero trazer para vocês mais a minha experiência, o que eu sei, o que eu vivi. E falar também um pouquinho sobre essa dualidade que existe na hora de falar sobre a saúde em Cuba, porque a gente está bem dividido entre o que Cuba manda para o mundo, o que Cuba mostra, né, o que Cuba vende como imagem da saúde em Cuba e o que realmente acontece lá para os cubanos. Então vamos falar sobre os hospitais em Cuba, começando pelo Hospital La Pradera, que fica em Havana. E ele conta, inclusive, com uma página na internet para que todos os turistas, estrangeiros, pessoas que vivem em outros países, que querem se atender em Cuba, conheçam os serviços e os benefícios, né, que esse hospital oferece. É uma página, inclusive, que é só para quem vive fora mesmo, porque o cubano não tem tempo, e até uns anos atrás não tinha nem internet, nem celular, para ficar conectado vendo os serviços do hospital. O cubano, quando fica doente, ele vai no hospital mais próximo que tiver e que ele puder ser atendido. Então esse serviço de fazer uma página bonitinha, tudo é só para os estrangeiros. Inclusive esse hospital já atendeu personalidades políticas, artistas, esportistas de quase 90 países pelo mundo. E o hospital é tão bom que foi nomeado para receber o Prêmio Mundial das Ciências da Infância em 2019. Então por aí vocês já podem ver como logicamente ele passa a ser referência da saúde em Cuba para as pessoas que vivem fora de Cuba. E nesse hospital foi atendido Hugo Chávez, Maradona. Então é lógico que as pessoas de fora vão dizer, olha, a saúde em Cuba é tão boa que olha como fulano foi lá e se atendeu. É lógico que fulano vai lá se atender, olha as condições que fulano tem para se atender naquele lugar. Com certeza não são as mesmas condições que o povo cubano tem. E o Hospital La Pradera foi inaugurado em 1996 por Fidel. E nessa época eu já tinha nascido e eu nunca na minha vida eu fui naquele hospital, nunca na minha vida me atendi naquele hospital. E não foi por falta de eu ficar doente, porque eu já tive várias coisas, né? E eu nunca que seria mandada para aquele lugar. E ele fica em Havana, que eu sou de Havana. Outro lugar que eu quero apresentar para vocês é o Centro de Investigações Médicas Cirúrgicas, CIMEC. Ele foi inaugurado em 1982. E ele também é referência na saúde cubana e é um dos melhores hospitais gerais de Cuba. Inclusive, ele é referência no atendimento odontológico. E aí eu quero contar uma história para vocês. Um dos motivos que fez eu deixar Cuba e vir para o Brasil é um dos motivos que influenciou, tá, gente? Não é o único motivo. Foi que eu precisava de atendimento odontológico, eu precisava usar aparelho, eu precisava fazer cirurgia para tirar os sisos. E sempre que eu ia no médico, que minha mãe me levava no médico, sempre estava faltando algum equipamento, sempre estava faltando material para fazer o aparelho, ou estava faltando alguma coisa e eu nunca conseguia colocar o aparelho em Cuba. Eu ficava meses em uma fila de espera, eu ficava indo em várias consultas, aí colocava o aparelho, precisava trocar para outro aparelho e não tinha mais. Enfim, foi uma tortura a minha vida em relação a isso lá em Cuba, em relação ao problema que eu tinha nos dentes. E no CIMEC jamais queria faltar, ele é referência no atendimento odontológico, então jamais iria faltar qualquer equipamento nele. Ele atende pessoas de vários lugares do mundo, mas para mim sempre faltou porque eu ia no hospital comum, e no hospital comum não tinha. Então um dos motivos que influenciou para eu vir no Brasil é que desde que eu era criança eu sempre descobri que eu queria ser atriz, eu queria trabalhar com artes cênicas, eu queria trabalhar com artes. Então eu fiz prova para entrar na ENA, que é o Instituto Nacional de Arte, e para entrar no ISA, que é o Instituto Superior de Arte. E nas provas, uma das coisas que o jurado, que eram professores cubanos, sempre falavam para mim, é que eu tinha que tratar o meu sorriso, porque não teria como ser atriz com um sorriso assim, que eu precisava usar aparelho. Só que sempre que eu ia no médico para usar o aparelho, eu nunca tinha como colocar. Aqui no Brasil, assim que eu cheguei, meu pai me levou numa clínica, inclusive uma clínica que cobrava um valor popular, e eu consegui colocar aparelho e eu consegui corrigir o meu problema. Lá em Cuba, além de não ter conseguido, toda vez que eu ia fazer as provas para a escola de arte, eu tinha que passar por essa situação deles olharem para o meu sorriso e reclamarem do meu sorriso. Sendo que tem um hospital em Cuba que é referência no atendimento odontológico, mas para mim não serviu de nada. O hospital ele atende estrangeiro ou turistas que estão em Cuba e que precisam de atendimento médico, como o caso da Cristina, que ela estava em Cuba e ela precisou ser internada, e ela até fez um tweet falando sobre o atendimento em Cuba, olhem aqui. E lógico que ela elogiou, só falou coisa boa, mas o que ela não fala é que para o cubano comum, o cubano de a pé, esse atendimento que ela teve jamais seria feito.
porque isso são privilégios apenas para a elite de governantes, militares de alto grau, familiares dessas pessoas, logicamente, mas não para o resto da população cubana. Outro lugar é a Clínica Cira Garcia, que segundo a página dela mesma, é porque eles têm página, como eu já falei. Ela é líder do turismo de saúde em Cuba. Eles não têm nem vergonha de colocar isso. Líder do turismo de saúde em Cuba. E esse é outro dos hospitais que apenas atendem estrangeiro. E os estrangeiros aí saem de Cuba falando que a saúde em Cuba é maravilhosa. Eles não falam que só eles têm esse direito de se atender lá. A maioria não fala, né? Tem muitos que falam. Daí esses estrangeiros que se atendem em Cuba, ou até os que não se atendem, mas usam isso como referência, são os mesmos estrangeiros que quando vem um cubano falando sobre a saúde precária em Cuba, querem humilhar esses cubanos na internet. É lógico, porque para eles não convém que esse serviço de saúde não exista mais, porque eles são privilegiados com esse serviço de saúde. Assim como outros estrangeiros que vão e se atendem lá, mesmo não tendo um lado político definido, mas se atendem lá porque tem dinheiro e porque, querendo ou não, vai sair mais em conta se atenderem em Cuba do que no próprio país. Então a gente vê como essa saúde, como esse turismo de saúde é conveniente para muitas pessoas e por isso só nós cubanos que sofrem e que falam sobre isso. E é por isso que a saúde em Cuba é mencionada como uma grande referência, porque aí a gente tem esses hospitais maravilhosos, né, que vendem imagens e que atendem tanta gente de fora, que aí são as pessoas que saem de lá falando para o mundo, olha que boa é a saúde em Cuba, olha que bem eu fui atendida em Cuba. Claro, você é estrangeiro, você sempre vai ser bem atendido em Cuba porque convém, porque você dá dinheiro para Cuba. E enquanto isso, os hospitais cubanos estão caindo aos pedaços, como é o caso do Calixto Garcia, do Julio Trigo, do Hospital Materno Hija de Galícia, entre outros. E agora com a situação da Covid, esse atendimento ficou ainda muito mais precário. A gente vê vários vídeos na internet do atendimento desses hospitais e a gente vê muito militante por aí fazendo conteúdos dizendo que isso é mentira. Lógico, eles têm na mente a imagem dos hospitais bonitinhos que os parentes deles que foram lá se atenderam fizeram, né? Com bons equipamentos, com tudo de qualidade. Mas a situação para o cubano de a pé é trágica em relação à saúde em Cuba. Échense como está el hospital de Katyn. No, la sala B, para allá atrás. No, la sala B. Yo no te creo. Era mejor allá abajo, yo creo. Ay, Jesucristo bendito. ¿Qué cosa es esto? No, pónmela aquí. Vou fazer uma outra história para vocês. Quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu precisei fazer cirurgia para tirar os sisos. Porque eu falei para vocês que eu tinha problema nos dentes. Eu tinha que tirar os 4 sisos. Só que eu não sabia se ia tirar os 4 ou só 2 ou só 1, porque isso depende muito na hora, né, do que você vai conseguir. Eu tive amiga que saiu de lá e tirou os 4. Era meu sonho, né, porque aí já recuperava de uma vez. Só que eu fui no hospital, né, eu cheguei em jejum, 7 da manhã, eu ia fazer a cirurgia às 8. E eu entrei às 8 para fazer a cirurgia e eu saí 11h45, gente. O hospital, péssimas condições. Só que na época também, como eu nunca tinha ido num hospital de qualidade em Cuba, para mim as condições do hospital eram de menos. Eu acho que para a maioria dos cubanos, a gente vê que a situação está muito precária, a gente vê que está muito ruim. Mas quando a gente chega num hospital que tem uma situação certa, onde está tudo limpo, aí que a gente cai a ficha e vê o tanto que os hospitais cubanos eram precários. Agora eu tava preocupada mais com arrancar o siso, que tudo desse certo, né? Eu fiquei das 3 horas e 45 minutos pra fazer uma cirurgia. E tinha um relógio enorme na minha frente, eu tava deitada, então eu não via o tempo passar. Pra mim, eu fiquei um dia naquele lugar. E eles martelavam, aí eles colocaram pra eu morder na boca uma coisa pra eu não fechar a boca. Eles martelaram tanto pra arrancar o meu siso que eles quebraram o dente da frente. Então eu tive que tirar o dente da frente do siso, né? Porque eles quebraram ele na metade e eu perdi. Daí eu cheguei em casa e eu fiquei cuspindo sangue. Minha mãe até colocou um balde para eu cuspir, porque eu tava cuspindo muita sangue. E meu padrasto, que tinha levado a gente, ele já tinha ido pro trabalho, só ele que tinha carro. Então minha mãe ficou de braço cruzado, não sabia o que fazer e o hospital ficava longe. Quando deu 5 da tarde, que meu padrasto voltou para casa, eu continuava cuspindo muita sangue, então a gente correu para o hospital. No hospital que a gente chegou, tava tudo caindo aos pedaços, porque eles estavam reparando nas áreas do hospital, então tipo, tinha um atendimento fora das salas, porque as salas estavam sendo reparadas.
E tinha partes com entulho, com cimento, o teto, que é aqueles quadrados de gesso, caído e fio, enfim, tava uma situação assim, cheia de poeira, muito assustador. E tinha um único médico atendendo. E quando eu cheguei no hospital, essa parte foi até assustadora, porque a gente desceu do carro e como eu passei a viagem toda sem ter como cuspir, minha boca encheu de sangue. Quando eu saí do carro, eu cuspi aquela sangue toda, parecia que eu tinha vomitado sangue. Acho que as pessoas acharam que eu tava, sei lá, estourada por dentro, que eu tinha caído, porque era muito sangue. Daí entrou na sala e o médico falou que eles tinham deixado um vaso aberto, né, que tinha que abrir os pontos, abrir a ferida, fechar, limpar direitinho. E eu fiz isso tudo sem anestesia. Numa cama de ferro, não tinha nenhum lençol para colocar em cima, uma cama gelada. E eu já tinha sofrido tanto o dia inteiro que eu falei, faz o que for preciso. O médico me atendeu muito bem, foi um médico maravilhoso. Sou muito grata até hoje a ele, porque eu nem senti tanta dor com ele me atendendo, porque ele ficou realmente muito preocupado por conta da situação da minha cirurgia. Então, sem anestesia nem nada, segurando naquela cama com minha mãe do lado, ele abriu, ele limpou, ele costurou de novo. E quando eu saí, eu desmaiei, gente, porque eu tinha chegado em jejum de manhã, eu não tinha comido nada durante o dia, de tanta sangue que eu tava cuspindo. Então, quando chegou nesse ponto que ele já me arrumou, né, que ele fechou a ferida, que eu já tava bem, eu desmaiei. E aí eu acordei com ele mesmo lá, que ele colocou a mão aqui pra eu acordar. E ele falou pra minha mãe comprar um lanche, porque eu não tinha comido, eu não tinha me alimentado. E eu tinha passado por esse estresse também, então era só isso. Mas a situação daquele hospital era muito deprimente, mas o médico foi muito bom. E é por isso que eu gosto de ter muito cuidado quando eu venho na internet falar sobre Cuba, porque eu não quero só falar com ódio, só falar tipo generalizando em tudo. A saúde em Cuba realmente é horrível para nós cubanos. Essas pessoas que falam dos embargos, eles são os mau caráter mesmo. Porque não tem como a gente reclamar dos embargos quando tem hospitais em Cuba com tudo, onde não falta nada. Porque se você me dizer, Cuba sofre com embargos, por isso não pode comprar certos equipamentos, ok. Mas como que não pode comprar para a população, mas pode comprar para esses hospitais onde não falta nada? Porque como que você vai para comprar de um outro local e você pode comprar um equipamento, mas você não pode comprar 10 ou 5? Isso não é questão dos embargos, isso é questão do governo cubano, da administração do governo cubano, que é ruim mesmo. Agora sim, teve muitos médicos que me atenderam muito bem minha vida toda. Eu confio muito nos médicos cubanos de forma geral. Não dá para colocar numa caixa todos, porque em todo lugar tem profissionais que não têm compromisso com a área de trabalho deles. Eu já encontrei profissionais assim no Brasil que não olharam nem na minha cara, e com certeza tem profissionais assim em Cuba também. Então não dá para colocar todos numa caixinha e simplesmente sair falando mal dos médicos cubanos. De fato, nas ruas em Cuba, nos bairros, tem a posta médica, que é tipo uma cassinha de saúde onde as pessoas vão lá na casa para atender os idosos, para ver se está tudo bem. Pelo menos no meu bairro, gente, eu sou de Lawton desde outubro em Cuba. Sempre ia de vez em quando lá para falar com minha mãe, para ver se estava todos os exames em dia, para falar com meus avós, sempre foram. E eram profissionais muito bons. Eu sou muito grata a eles. Agora, para o governo cubano, eu só quero o fim, só isso que eu desejo, o fim total daquele sistema, daquele governo cubano, que deixa a população nessa situação enquanto eles, os governantes, são atendidos com todos esses privilégios que eu já falei. Isso no país que vem de uma suposta igualdade, quando na verdade, só pelo fato de você nascer cubano, você já nasce em desvantagem, porque qualquer turista, qualquer estrangeiro vai ser sempre melhor atendido, melhor visto e melhor recebido em Cuba do que a gente mesmo que é cubano. E é isso, um beijo grande a todos vocês, muito obrigada por me assistirem, por estarem aqui no meu canal. Obrigada. Al enfermo, la segunda dificultad a superar es el pobre aseguramiento logístico que presenta la instalación hospitalaria, que se traduce en molestias para quienes reciben atención médica. Los baños ahí estaban malos, los mismos familiares que tienen, los mismos ahí acompañantes echan las comidas por el tragante, aunque lo limpien, siempre lo limpiaban una vez diario. Higiénico, estaban malas las condiciones. Algunos rememoran que no era así en el pasado. Los recuerdos no hacen más que resaltar cómo este servicio primario se ha ido atrofiando en el tiempo.